Oi, Casa Vogue. Oi, amiga, tudo bem? Eu vou me mudar e você está nesse momento no meu apartamento novo. Vamos comigo? Então, começando pelo tour da casa nova. Temos aqui uma grande sala, que não é tão grande assim, tá? É um apartamento de 40 metros quadrados. Vindo pra cá, temos cozinha, com bem carinha de antiga mesmo. Esse prédio é dos anos 90 e esse apartamento claramente nunca foi reformado desde então. E aí aqui temos área de serviço, que, como eu acabei de descobrir, não sei se cabe uma máquina de lavar direito aqui dentro, sem ficar apertado, mas isso é uma coisa que iremos descobrir nos próximos episódios. Então, saindo da área de serviço, voltamos para a cozinha. Aqui fica fogão, aqui ficará a geladeira. Aqui eu vou dar uma improvisada com as estantes que eu tenho. E aí aqui temos sala. Não tenho móvel nenhum para sala, porque atualmente eu moro numa kitnet. Então, eu só tenho minha cama e coisa de cozinha. Mas aqui eu sei que vai ficar minha escrivaninha, aqui neste canto, para essa bela janela, cuja vista é lugar nenhum, porque aqui é no segundo andar. Temos o quarto, temos um grande armário. Enfim, tô muito empolgada. Aqui vai ficar minha bela cama. E aqui, na real, não tem espaço mais para muita coisa. E aqui nós temos um banheiro, que, como eu disse, esse apartamento claramente não foi uma reforma desde 1990. Então, nós temos janela redonda e vaso marrom e pia marrom. Mas temos um armário aqui, o que é sempre muito bom. É isso. Meu cameraman talvez seja o pior cameraman da história, né, amor? Esse aqui é meu novo apartamento e eu tô muito feliz, porque tem sido uma saga a minha moradia nos últimos 3 anos e meio, talvez. Porque da última vez que eu apareci no YouTube e gravei um vlog muito longo, vocês viram que eu tinha terminado com meu ex-namorado. E aí, eu passei 2 anos depois de terminar com meu ex-namorado morando com ele. E isso gerou muito caos na minha vida. E aí eu me mudei para as pressas, para uma kitnet. E agora estou encerrando antecipadamente o contrato da kitnet para vir morar aqui, um apartamento maior, num bairro que eu gosto mais. E agora vamos para casa antiga. Até sem microfone pra gravar essa parte. Mas então, hoje é sábado, me ligaram falando que oi, estamos chegando com a sua máquina de lavar em 10 minutos. E eu não estava aqui, porque meu plano era faxinar aqui hoje, mas tá tendo aquela Fórmula 1 de moto em Goiânia. E eu tô trabalhando na cobertura dessa Fórmula 1 de moto e eu também vou pra corrida agora à tarde. Então eu vim correndo pro apartamento, ainda bem que é perto, né, de onde eu atualmente moro. E recebi minha máquina de lavar. E aí o bônus, a empresa de energia regou minha energia, finalmente. Então, aqui vai a beleza da minha máquina de lavar. Olha que bela! É uma máquina de 13 quilos da Midea e muito, muito, muito grande. Mas assim, é grande, alta, mas a medida dela é tipo 57 por 57. Então ela é compacta para uma máquina de 13 quilos e eu acho que vai ficar bom na minha pequeníssima área de serviço. Então, amiga, tudo bem? Eu ia me mudar na quinta-feira. Mas aí ontem à noite eu fiquei assim, amanhã vai ser domingo, eu vou fazer meu TCC. E aí eu não vou conseguir terminar meu TCC amanhã. Eu vou precisar terminar ele na segunda ou na terça. E aí quarta-feira eu vou estar de folga para arrumar mudança. E quinta eu vou estar de folga para arrumar mudança também. Mas terça eu vou vir trocar minha internet de endereço. Então eu vou ficar quarta aqui o dia inteiro em casa sem internet. E quinta eu vou gastar arrumando coisa de casa. E aí eu bloqueei na minha cabeça. Vou fazer uma coisa de cada vez. A coisa de hoje vai ser arrumar a mudança. E aí, segunda noite, eu vou faxinar o apartamento novo. Terça eu me mudo. Terça eu tiro pra arrumar as coisas, que eu não tenho tanta coisa assim. E quarta eu tiro mais um dia de folga pra descansar e fazer meu TCC. Isso. Eu vou fazer um tour rápido aqui pela kitnet. Já tá meio desmontada, meio bagunçada, mas enfim, vocês vão conseguir entender. Esse é o momento em que entra a Lara da edição para te explicar que eu perdi o áudio dessa parte, mas enfim, essa é uma visão bem geral mesmo da kitnet. Ela tinha 20 metros quadrados e só cabia, tipo assim, cama, as coisas de cozinha, na cozinha ridiculamente minúscula, e tinha um banheiro e a varandinha, e era basicamente tudo isso aí que vocês estão vendo mesmo, só isso. Agora, um panorama. Essa é a situação da minha casa no momento. Tá tudo encaixotado. A cozinha vazia.
sem as prateleiras, sem roupa, sem nada. E eu não consigo achar minha chave pra ir pro trabalho. Essa cara horrorosa, porque é meia-noite e 11. E agora que a gente tá indo embora da faxina, eu descobri que a gente tirou xerox da chave errada, cópia. Que a corretora passou a chave errada pra gente. E aí a gente ficou fora do prédio. 11 horas da noite, tive que ligar e acordar a síndica. Começando já causando aqui, eu tô muito cansada. Meu amor, que terminou boa parte do serviço. Mas assim, a minha limpeza tá ótima, porque eu já deitei no chão. Porque nada é melhor do que deitar no porcelanato geladinho. Amanhã, quer dizer, mais tarde hoje, é o dia oficial da mudança. A mamãe falou que não é pra eu esquecer do vlog. O paraíso do jovem adulto. Tenho que comprar um ventilador de teto, porque o ventilador de teto do apartamento tá estragado. E aí a proprietária falou, pode ir escolher um do seu gosto. Só que assim, o do meu gosto é R$1.000. Ela vai me reembolsar R$1.000? É isso que eu estou querendo descobrir. Muito feio. Esse aqui tá muito helicóptero. Essa aqui foi a opção que eu mandei pra ela, porque é R$200, né? Então... é o que ela pensar. Também mandei esta opção aqui, pretinha, que tem a versão branca, que é R$600. Aí já subiu o orçamento. E aí o que eu gostei mesmo foi esse aqui, vintage, que vai combinar com o meu apartamento velho, sabe? Adorei, mas olha o preço. Bom dia, mudança dia 4. E, nossa senhora, eu tô com alergia, porque eu tava mexendo com coisas porentas. Eu descobri que a minha antiga kitnet tava ficando mofada, porque lá era bem úmido e tudo mais, não tinha muita circulação de ar, então algumas coisas estavam criando mofo. Então a pilha de coisa que eu tenho pra lavar tá gigantesca. E eu não consigo encontrar meu óculos. Tipo, ontem eu e minha mãe a gente já conseguiu esvaziar a maior parte das caixas, ficaram só as caixas de livros, que eu perdi algum canto pra colocar os livros primeiro antes de desembalar eles. Ainda tem muita coisa pra arrumar, sabe? Coisinhas agora que tem que colocar no lugar, arranjar um lugar pra elas. E eu tô com crise de rinite. Mas... vou instalar minha máquina de lavar roupa, porque eu preciso dar um jeito nessa enorme pilha de roupa pra lavar. Ontem também foi o dia de receber prestadores de serviço, então as pessoas da mudança ficaram comigo das 8 às 10, foi uma mudança bem rápida. 10 e pouco já chegou o moço da tela de proteção pra instalar aqui, e aí ele saiu, era quase 1 hora da tarde, e aí eu fui almoçar, e aí eu voltei, porque eu tinha que esperar o moço da internet. E assim que o moço da internet veio, ele saiu daqui quase 5 horas da tarde. Ele ficou muito tempo aqui no processo da minha internet. E eu não tenho internet. A minha internet tá ruim, tá sem sinal. Então eu vou ter que ligar na Claro agora de manhã pra descobrir o que acontece na minha internet. Eu vou cortar o cabelo. E... gente! Entrou a minha primeira parceria da vida. Entrou uma campanha de GC pra eu fazer via as plataformas de marketing de influência. E eu vou ter que gravar essa campanha hoje. Eu tô esperando a moça da plataforma me confirmar se eu vou ter meu voucher em loja. Mas eu vou ter que ir na loja gravar. E nossa, esse olho vermelho, meu Deus. E aí pediram pra estar com a unha bonita. E minhas unhas estão assim nesse exato momento. Eu vou surtar, eu vou surtar, eu vou surtar. É uma campanha de Páscoa com a Copenhagen. Se você tá vendo esse vídeo, eu já postei no Instagram. Se eu não postei no Instagram, é porque caiu por terra e eu não consegui produzir. E esse olho vermelho. Hoje à tarde vem um faz tudo aqui em casa, porque ele tem que ver algumas coisas de elétrica, chuveiro, não sei o que. Enfim, como esse apartamento, o dono antigo dele morreu e o apartamento ficou muito tempo fechado, tem algumas coisinhas que, tipo assim, ai, sifão de Bia que ressecou e agora tá vazando. Esse tipo de coisa pra resolver. E aí ele vai vir aqui à tarde resolver isso pra mim. E instalar o ventilador de teto. Gente, sabe o ventilador de teto mais caro? Que era mais da hora também? Foi ele que a proprietária concordou. Ela falou, pega o que você gostar. E aí ele tava 1.000 e pouco. Quando eu vim passar ele no caixa, ele ficou R$800. Te amo, Leroy Merlin. E ela concordou em pegar o ventilador mais caro pra mim.
Enfim, esses serviços que são estruturais do apartamento que o moço vai fazer são coisas que é do apartamento mesmo. Mas aí agora tem umas coisas minhas. Era tipo, colocar a extensão de mangueira na máquina de lavar e instalar a máquina de lavar. E aí instalar o filtro de água. São coisas que são minhas, que a proprietária não vai cobrir. E aí esse moço me cobrou 150 para instalar a máquina de lavar e 150 para instalar o filtro. E eu acho que são coisas que eu consigo fazer. Porque eu vi no YouTube, não parece tão difícil. Falei isso no Instagram e outras mulheres me falaram. Tá te cobrando muito. Eu instalei minha máquina. Porque esses 150 que ele cobrou, eu teria que comprar o material também. E ele cobrou R$ 100 no material. E aí eu peguei um vídeo da minha área de serviço, tirei medidas, levei no moço da loja ferragista, que é tipo onde vende coisa de casa, de obra em casa. Falei, eu preciso fazer isso daqui até aqui, conectar daqui até aqui, essa parede tem 1,90. Você acha que eu consigo? Ele falou, consegue, é fácil. Pois bem, vamos instalar minha máquina de lavar comigo? É isso que eu vou fazer agora. O filtro, eu preciso de uma ferramenta específica que meu namorado não tem, que a gente vai ter que pegar com alguém. Então, o filtro vai ser pra ele instalar mesmo. Mas a máquina de lavar, eu preciso lavar roupa. É uma questão de honra agora. Vamos lá, eu com a alergia instalar uma máquina de lavar. Eu também vou precisar trocar a torneira do tanque. Então, pra fazer isso, eu sei que eu tenho que desligar o registro. Trocar a torneira eu sei, eu já fiz isso antes. Estou assim, toda maquiada, porque eu fui gravar minha primeira publi. E aí de lá vim pra cá, pra kitnet antiga, dar uma geral pra poder devolver a chave. E aí, cheguei aqui, confirmei, tá com cheiro de mofo sim. Aqui tá super mofado em algum canto. Já localizei um ponto de mofo, mas assim, tem outros. Porque outras coisas minhas que estavam em outros lugares na mudança estão mofadas também. Foda, viu? E eu tô abandonando as araras pra trás porque eu não quero ter o trabalho de vender elas. Elas não foram caras assim. E, sinceramente, eu só quero me livrar logo pra poder focar em outras coisas da minha vida. Adeus, kitnetinha. Você foi muito odiada a cada minuto que eu estive aqui. Eu tenho 2 estantes dessa lá em casa. E aí o que eu estou pensando é colocar uma tábua para unir as duas. Esse aqui, acha que a minha ideia não vai funcionar direito. Não, eu acho que dá pra funcionar, mas precisa fazer mais coisa do que só botar a tábua. Eu sei. Tipo, precisa fixar de outros jeitos, eu acho. Eu tenho plena convicção de que vai funcionar. Eu sei que as minhas habilidades de marcenaria são inexistentes, mas eu tenho confiança de que vai dar certo. Eu tenho a autoestima de que vai dar certo. Eu acho que o mais importante é ter autoestima, né, amor? Se eu tenho autoestima, vai dar certo. O que você tá fazendo? Você tá fazendo merda. Não, não grava não. Eu só tenho... assim. Eu fudi com a vida de uma... Nossa senhora, a complicação da criança com TDAH. Galera, melinho. Feliz? Então, hoje é domingo. Vão fazer 2 semanas que eu me mudei. E aí agora que eu sinto que as coisas estão começando a ficar em ordem. É complicado uma mudança, né? Porque... por mais que eu não tenha muita coisa, eu tenho pouco tempo pra estar arrumando coisas. Então, foram 2 semanas bem difíceis. Eu confesso que eu tive uns momentos em que eu tive umas crises de ansiedade leves, porque eu chegava em casa, pensava na quantidade de coisas que eu tinha que fazer e eu me sentia sobrecarregada. Então, rolaram esses momentos, mas também rolaram momentos em que eu percebi o quanto eu tô feliz aqui. E era uma coisa que eu não tinha na mini kitnet. Então, vamos falar um pouco sobre por que eu resolvi me mudar. Se você me acompanha aqui no canal ou no Instagram e tudo mais, você sabe que eu tive um relacionamento de 6 anos e meio, que acabou em 2023, ali por setembro. E foi um momento muito difícil pra mim, porque eu tinha certeza que eu passaria boa parte da minha vida com a pessoa com quem eu estava.
que era a pessoa que eu mais amava no planeta, e de repente a gente se distanciou e não existia mais um amor romântico, um carinho romântico entre a gente, mas restava a amizade. Como naquela época eu ganhava R$ 2.000 de salário, eu não tinha condição de me mudar pra morar sozinha, e eu também não queria sair e morar pra dividir apartamento com pessoas que eu não conhecia, porque eu já tive a experiência de dividir apartamento e ela foi simplesmente horrível. Então, eu resolvi ficar morando com meu ex-namorado e com a minha irmã. E aí, o que era pra ser 6 meses virou 1 ano, o que era pra ser 1 ano e meio virou quase 2. Até o momento em que eu já não aguentava ficar lá. Depois que eu comecei a trabalhar presencial, tudo que eu quero é a minha casa, chegar em casa e ter paz. E eu sinto que eu não tava tendo essa paz em casa. Então, rolou uma briga. Eu fiquei muito agoniada e querendo me mudar muito rápido. E aí, eu tava meio mal financeiramente. Vou abrir a porta pra cá. Quando eu decidi me mudar, eu só tinha a minha escrivaninha, a cadeira que eu tô sentada agora e louças, coisas de cozinha. Eu não tinha geladeira, eu não tinha fogão. Tudo era do meu ex-namorado. Então, eu sabia que eu ia ter que dar um passo muito grande pra comprar essas coisas. E eu sou uma pessoa que, putz, eu já tô num estágio da minha vida em que eu não quero mais morar de improviso, que eu não queria, tipo, estar num lugar em que eu me sentisse mal, sabe? Sentindo que as coisas na minha vida eram provisórias. Mas aí, quando eu comecei a procurar, tudo que eu queria era muito caro. Eu comecei a negociar inegociáveis, e aí eu acabei na mini kitnet. Foi uma decisão muito impulsiva. Eu visitei lá e falei, ok, é aqui. Era R$ 1.200, com todas as contas inclusas, menos internet. E a mini kitnet tinha ar-condicionado. Então eu podia usar ar-condicionado sem pagar energia. Isso é tipo o mundo dos sonhos. Tinha lavanderia coletiva no prédio, então eu não precisava me preocupar em comprar uma máquina de lavar. E tinha uma mini varandinha, que eu pensei que ia ser muito boa pra Margozinha. Mas eu não reparei em várias coisas. Tipo, eu não reparei que não tinha uma janela, que só tinha porta pra varanda e uma janelinha basculante na cozinha. Eu não pensei que era muito pequena, porque na época, como eu não tinha nada, parecia que ia dar tudo ok, sabe? E eu fui, porque, né, o preço era bom. Só que aí, depois de um tempo, começaram a vir os problemas. Com 1 mês, eu já tava de saco cheio de morar lá. Porque eu ouvia o barulho da minha geladeira no meio da noite. Eu dormia a 1 metro da minha geladeira, a luz da geladeira me incomodava. A energia de lá era muito estranha, porque toda vez que eu ligava o chuveiro, a energia entrava numa fase. Quando eu visitei a mini kitnet, o proprietário falou que tinha uma taxa de R$ 25 por mês pra usar a lavanderia. E aí acontece que, na verdade, era R$ 20 por vez que você usa a lavanderia. Então, quando eu vi, eu tava gastando R$ 80 por mês pra lavar a roupa. E era o que eu poderia pagar numa parcela de uma máquina de lavar, por exemplo. E aí eu fui percebendo que não ia durar mais de 1 ano eu morar lá. Pra ir pro trabalho, por exemplo, só tinha uma linha de ônibus que vai de lá pro trabalho. E essa linha de ônibus, ela parava a 10 minutos do meu trabalho. Então eu tinha que andar uns 700 metros de manhã cedo. E aí, se eu perdesse ela de manhã, era 40 minutos até ela passar de novo. Então eu tava chegando atrasada no trabalho com muita frequência, ou gastando muito com Uber. Era uma vizinhança que eu achava ser segura, que aí morando lá eu percebi que era meio barra pesada. Era meio que a periferia do bairro que eu tava morando. E aí eu ficava estressada, ficava com medo, porque é uma mulher morando sozinha. Eu chego do trabalho muito tarde, então rolava um medinho de morar lá também. E aí começaram a surgir ainda mais problemas estruturais na kitnet. Lá dava muita barata. Muita barata. Eu acho que teve um dia que foi o dia que eu falei assim, caralho, eu preciso me mudar logo daqui, porque não dá pra viver com isso. Que foi um dia em que eu tava dentro do box do banheiro, tomando banho, e entrou uma barata voadora. E eu estava pelada. Meu namorado tava em casa e matou. Mas assim, era muita barata. E eram baratas, tipo assim, gigantes. E era barata na cozinha, barata na louça. Tipo, eu não podia usar uma louça sem lavar, porque eu tinha medo que tivesse passado barata nela. E eu sou uma pessoa que tem o gênio de sentir o cheiro de barata. Então, eu entrava na cozinha e eu sentia cheiro de barata em todo lugar. E eu ficava apavorada. E aí as goteiras me deixavam com muito medo, porque eu nunca sabia onde ia ter a goteira. Então eu ficava assim com medo de, tipo, e se eu sair de casa e estiver chovendo e as goteiras estiverem nos meus livros? E se eu sair de casa e a goteira for pra cima do meu computador, da minha mesa e tudo mais, que são coisas de madeira? Eu tinha muito essa preocupação, então às vezes quando chovia no meio da noite eu acordava
pra ficar olhando onde estavam as goteiras, com medo de que as goteiras fossem pra cima das coisas que eram importantes pra mim, sabe? E minha gata estava muito infeliz lá. Gente, pra um gato aceitar passear de coleira sem ter nenhuma preocupação é porque ela tava muito desesperada pra sair. Como era pouco espaço, ela não gastava energia o suficiente durante o dia. A gente saía pra passear com ela, mas no dia que não dava pra sair pra passear, ela passava a noite inteira arranhando a porta de entrada, querendo sair. E isso me acordava com frequência também. A cereja em cima do bolo foi que no início do mês eu já tava assim, desesperada pra me mudar, pensando assim, meu Deus, eu vou esperar mais tipo 2 meses e eu me mudo daqui pra pagar o mínimo de multa possível. Eu cheguei em casa e senti cheiro de mofo. E aí eu percebi que eu tava chegando todo dia no trabalho incomodada do nariz. E aí eu fiquei assim, não, eu deve ser o ar-condicionado do trabalho. Mas quando eu chegava em casa, isso não passava, isso na verdade piorava. E aí eu comecei a ver que tinha mofo em algumas coisas. E mofo é bem prejudicial à saúde, ainda mais para uma pessoa que tem rinite e ocasionalmente crises de bronquite. Então foi a cereja em cima do bolo, sabe? E aí, como eu sempre olho o apartamento, quando eu abro o meu e-mail, aparecia sempre anúncios de apartamento. E aí um dia apareceu do anúncio desse apartamento aqui. E eu olhei preço, vi que o condomínio estava incluso, vi que a estrutura do apartamento era boa. E o mais importante, é perto de onde mora meu ex e minha irmã. Então, é uma vizinhança que eu já conheço, que eu sei me virar aqui. Tem 7 opções de ônibus para ir pro trabalho, 7 opções de ônibus para voltar. Sei que aqui é mais tranquilo de andar à noite, porque à noite tem até um certo movimento. Fica mais perto das coisas que fazem parte da minha rotina. Fica mais fácil pra vida do meu namorado. Sério, as coisas parecem que foram se encaixando. E aí eu vi que o aluguel não era com imobiliária, era com a proprietária direto. Então eu vim aqui visitar e quando eu entrei no apartamento eu falei assim, ok, não é perfeito, mas eu me vejo crescendo aqui. Eu me vejo morando aqui um tempo, fazendo minhas coisas aqui. Eu vim visitar ele à noite e tava sem energia. A gente olhando tudo com lanterna de celular. E aí eu olhei assim e falei, ok, viveria aqui, moraria aqui. Tipo, tem um guarda-roupa, tem um banheiro, tem... As janelas são grandes, então eu imaginei que aqui fosse bem iluminado durante o dia, o que de fato é. Eu conseguiria ter uma máquina de lavar, mesmo que a minha área de serviço seja pequena e eu tenha feito meio que uma gambiarra pra máquina de lavar. Eu tenho uma máquina de lavar. E aí eu percebi que, putz, foi um espaço em que eu me vi morando mais tempo, em que eu me vi criando raízes aqui, sabe? De ficando, tipo, não assim, ai, pro resto da minha vida, mas ficando 2, 3 anos, sabe? Que é o máximo de futuro que eu consigo imaginar também. E aí, agora segura na minha mão, porque acredito que somos amigas o suficiente pra falar um pouco de dinheiro. Esse apartamento ficou bem acima do que eu pagava. Fico preocupada porque eu acabei também me endividando no processo de vir morar aqui. Assumi uma pequena dívida. Isso tem me tirado um pouco o sono à noite, confesso, mas eu sinto que eu tô motivada, sabe, pra fazer morar aqui dar certo. Então, nos próximos meses, meu foco vai ser em caçar renda extra pra pagar a minha dívida que eu fiz pra morar aqui. Porque pra vir morar aqui, eu tive que pagar a multa lá da kitnet, e foi uma multa bem salgadinha, tá? Dentro da lei do inquilino, era a multa máxima que permite lá. Então eu tive que pagar a multa, considerando que eu quebrei o contrato faltando, tipo, 5 meses pra terminar. Eu tive que pagar calção pra entrar aqui. Eu tive que pagar 2 aluguéis, que vão ficar numa poupança pra quando eu resolver sair do apartamento, eu reaver esse dinheiro. Então, sabe Deus quando eu vou reaver esse dinheiro, já que eu falei que eu quero ficar aqui muito tempo. E aí eu tive que pagar um aluguel também pra entrar, e aí eu acabei pagando 2 aluguéis em um mês, porque eu paguei o aluguel da kitnet e no meio do mês paguei o aluguel daqui. Então os meus planos nos próximos meses é realmente compor essa renda pra me ajudar a quitar essa dívida. Então, por exemplo, eu sou diva da Shopee, eu compro coisas pra Shopee, principalmente pra casa agora, mas também papelaria, coisa pra gato e tudo mais. Então eu criei uma vitrine de afiliado na Shopee. Então agora, por favor, clica aqui embaixo pra olhar as coisas que estão na minha vitrine. São todas coisas que eu comprei e gostei. Então você compra também, e aí você compra pelo meu link, que eu ganho uma pequena comissão que vai ajudar aos poucos a pagar as minhas contas. Eu espero. Eu pretendo também lançar alguns infoprodutos na Ant de coisas que eu criei pra mim, que eu uso,
mas que poderiam servir para as outras pessoas também, como, por exemplo, o template do Notion de planejamento alimentar, que, sinceramente, é meu xodózinho, eu adoro muito. A planilha financeira, que foi uma coisa que eu vendi em 2023 e parei. Tem também o meu Notion de criação de conteúdo. Então tem essas coisas, sabe, que eu pretendo fazer nos próximos meses. Uma coisa que vocês viram começar nesse vlog foi a minha carreira como o GC Creator. Pra quem não sabe, o GC é conteúdo gerado por usuário. E aí, as marcas estão profissionalizando o GC e contratando creators para fazer esse conteúdo gerado por usuário. Então, eu fiz uma campanha com a Copenhagen, que foi uma campanha remunerada. E agora eu tô fazendo tenho que gravar essa semana uma campanha com a Dove, que é de shampoo, condicionador, máscara e creme. Não é uma campanha remunerada, mas eu achei legal para construir um portfólio. Então, tô tentando também aproveitar a minha presença online para começar essa carreira de GC Creator. Então, é isso, esse papo já tá longo demais. Vou mostrar para vocês alguns updates da casa agora. Aproveitando que eu falei que eu sou afiliada da Shopee agora, vou te mostrar as compras que eu fiz pra lá, pra minha cozinha. Primeira coisa, essa caixa organizadora grande. Aqui na tampa é só um plástico meio que adesivado de madeira, não é madeira de verdade. Mas eu achei até bonito, honesto, sabe? Pelo preço, eu acho que foram 4 caixas dessa, por mais ou menos R$130. Achei que valeu a pena. Vai me ajudar aqui na minha cozinha, que eu tenho muitas coisinhas que eu não quero à vista, então vou disfarçar dentro dessa caixa. O que eu gostei é que ela é teladinha, então as coisas aqui dentro vão respirar. E aí eu comprei 4 dessas que eu pretendo usar aqui nas minhas estantes da cozinha. Comprei um kit de porta-temperos hermético, porque eu tô vivendo há 6 meses sem porta-tempero, estou pra endoidar. Então comprei esse kitzinho, que ele vem com a tampinha de bambu e ele veda muito bem. Achei que veda bem mesmo. E até grandinho assim, vai caber bastante páprica. Eu adoro páprica, vai caber páprica pra caralho. O único problema é que é um kit com 6 e um deles veio rachadinho, mas o atendimento da loja foi ótimo. Então já tô resolvendo esse problema lá pela Shopee. Como eu falei, eu me endividei pra morar aqui. Então agora eu vou entrar na minha era marmiteira, vou parar de almoçar fora todos os dias pra ver se eu economizo algum dinheiro no meu vale alimentação. Então eu comprei potes de vidro herméticos. A tampa é de plástico e aí eu escolhi... Aqui o plásticozinho é branco porque tinha a opção do vermelho e do azul também. Achei que veda bem, mas eu ainda vou testar com comida. É um pote de 640 ml. Eu sigo eu acho que o nome dela é Bruna Nascimento. Eu sigo ela no Instagram e ela faz marmitas nesse pote aqui. Então agora que eu estou dieta / economizando, eu vou fazer as receitas dela de marmita e guardar aqui dentro. Não falei preço, né? Isso aqui foi 48 o kit com 6. E esse aqui foi 110 o kit com 10. Então eu paguei R$11 em cada pote. Aí, amiga, vem o grande surto. Comprei 21 organizadores de acrílico. Porque exatamente eu não sei. Na verdade, eu sei sim. A minha estante da cozinha, ela é vazadinha. Então, coisas tipo de compra, tipo molho de tomate, vaza pelas fendas dela. E aí eu comprei isso aqui pra me ajudar a organizar melhor essas compras. Aí meu plano era comprar 4 potes desses de acrílico do maior. Que ele é mais ou menos quase do tamanho de uma folha 4, eu acho. E aí meu plano era comprar 4 desses, mas aí 4 desses ia sair mais ou menos R$30. Ia ter um pouquinho de frete. E aí a Shopee me sugeriu um kit com 21, que saiu por R$63. Veja só o desconto. E aí é um kit que veio 3 desse grande, vieram 6 desse aqui retangular, aqui ó. Ó, cabe talheres, vai ser ótimo pra organizar a gaveta de talheres. E aí vieram 6 desse aqui, que é mais ou menos o tamanho da mão, que ele é menorzinho. Esse aqui eu acredito que vou usar pra organizar coisas tranqueiras que meu namorado gosta de guardar, né? Que é tipo sachê. Eu tenho uma coleção de pilhas. Então eu acho que vamos pra esses potinhos aqui. E aí vieram 6 desse aqui menorzinho. Ele é realmente a palma da mão, bem pequenininho mesmo. Mas eu acho que organizador nunca é demais, né? A gente sempre vai ter uso pra mais um organizador. Agora a gente tá no quarto pra falar do último organizador que eu comprei, que é gigantesco. Mas esse aqui é um organizador de tecido pra roupas. Porque o meu guarda-roupa
ali, ele tem uma parte de gavetas, mas do lado ele é prateleira. E eu acho horrível guardar roupa em prateleira, porque você vai puxar uma embaixo, desmonta tudo em cima. Eu gosto de guardar roupa no método da Marie Kondo, que elas têm que ficar na vertical, e aí você dobra de um jeito específico, quando você puxa uma, as outras não caem. Eu guardo roupa assim tem muito tempo, então prateleira pra mim é o pior pesadelo. E aí esse organizador, ele vem assim, eu até deixei ele sem abrir pra mostrar. Ele é dobrável, ele vem numa embalagem tipo super compacta pelo correio. Aí você simplesmente abre, pega esse fundo aqui que vem junto, encaixou o fundo, e aí ele fica durinho, não amassa tão fácil pra colocar a roupa dentro. Eu achei isso aqui muito bom. Eu acho, tenho uma leve impressão de que o kit com 4 tava de promoção relâmpago. Então eu paguei menos de R$60 nos 4. Assim, foi uma coisa que eu vi no YouTube que tinha como fazer de papelão em TNT tutorial caseiro? Sim, mas eu queria fazer tutorial caseiro disso aqui? Não, porque eu acho que eu ia gastar mais em cola quente, tecido e me queimando do que pagar na Shopee. Então achei que compensou. Últimas compras que eu tenho pra mostrar são da Daiso. Comprei um estilete de ursinho, porque eu gravo um vídeo de unboxing com uma tesoura assim, grandona, ou um estilete todo enferrujado. Pelo que eu entendi, é um estilete grande de cachorrinho, um estilete pequeno, foi R$12. Aí eu comprei isso aqui, que é um quadro branco, todo magnético atrás pra colocar na geladeira. Isso aqui vai ser, acho que muito útil pra mim e pro meu namorado, pra gente fazer lista de compras, porque atualmente eu não organizo isso em lugar nenhum. E aí toda vez que eu vou no mercado, eu me passo muito comprando coisas que eu já tenho em casa. Isso aqui foi R$12. E aí pra acompanhar, compramos esse kitzinho aqui de pincéis pra quadro branco, que também são magnéticos. Eles têm aqui o imãzinho pra colar atrás e aqui na ponta a borrachinha pra apagar. Então isso aqui vai pra minha geladeira. Eu acho que foi 12. Meu namorado, toda vez que a gente cozinha, ele reclama que eu não tenho um pegador de coisas quentes. Ele acha péssimo pegar com pano, então vinha meses que ele vinha me enchendo o saco pra comprar um pegador de panela. Compramos um de sapinho, foi R$14. E aí, pra terminar, comprei uma coisa pra minha gata, que é um pote de comida. Ele é assim, de gatinho, e aí ele tem a coisinha aqui, que encaixa nesse suporte. Ele fica um potinho alto e, como é que fala? E ergonômico, porque tem que ser alto e tem que ser viradinho assim. E aí aqui eu acho que eu vou colocar água pra minha diva, porque minha diva não gosta da fonte. Foi R$31. Sinceramente, eu compraria muito mais coisa hoje na Daiso, mas o orçamento tá curto. Então é isso. Lembrei de uma coisa. O meu projeto ontem na Leroy Merlin deu muito errado. Eu teria que comprar uma chapa muito grande pra cortar pro tamanho que eu precisava, mas aí eu teria que pagar pela chapa inteira. E a chapa inteira, do tamanho que eu precisaria cortar, eu teria que comprar muita chapa pra cortar um pedacinho, e aí eu pagaria muito caro. E aí meu namorado me convenceu a gente tentar numa marcenaria, e aí a gente vai comprar só a chapa que precisa. Então eu comprei coisas chatas, tipo verniz, pincel, rolinho de coisa de pintura mesmo, parafuso, esse tipo de coisa. E aí a gente também deu uma passada nos limites, porque como aqui é um apartamento de 1990, as tomadas são de 1990, e aí a gente precisa trocar para atualizar para a tomada de 3 pinos. Então a gente já comprou algumas tomadas, alguns interruptores que a gente quer mexer, mas agora de urgente. Então é isso que temos para agora. Vamos de tour pela casa para eu mostrar para vocês a versão atualizada do meu lar, então quando você entra pela sala, o que você encontra é bagunça. Ali são as caixas que eu ainda não desfiz, que são meus livros. Aqui é uma caixa que a gente tem que guardar. Meu aspirador de pó tá aqui, não sei porquê. E aí aqui não temos sofá, mas temos as cadeiras que ficavam na minha varandinha lá da kitnet. Então elas vão ficar por aqui, servindo de sofá por um tempo. Tem funcionado. Aqui tá minha mesa, por favor ignore a bagunça. Pequenas bagunças, aqui coisas para organizar. E aí vamos para a cozinha. Todos os potes que eu tenho que lavar, que eu comprei na Shopee. Aqui já tinha esse armarinho, né? E aí aqui tava danificado. Consertamos. Minha belíssima geladeira. E aqui tá as estantes.
E aqui tá as estantes que eu tava falando. Meu plano é colocar uma tábua aqui, em cima dessas duas, pra ficar uma bancada de apoio, visto que eu só tenho a bancada da pia pra cozinhar, deixar louça e tudo mais. Esse filtro, ele vai subir ali pro cantinho da parede, pra, né, não ficar molhando aqui na pia. Temos o fogão. Vindo da cozinha, temos a área de serviço, minha máquina, bela máquina trabalhando. Temos o varal de teto, que a gente precisou tirar as cordas que tinham. E aí estamos ali renovando. Do outro lado da sala temos o meu quarto, que tá assim uma bagunça, mas eu acho que a única coisa que eu tenho pra fazer aqui é comprar uns joguinhos de cama legais e colocar uma cabeceira. E eu acho que melhorar a mesinha de cabeceira desse lado pra mover esse carrinho pra lá, que aí eu consigo mover ele quando eu for pegar roupa. E aqui temos um banheiro muito honesto. A minha bancada tá levemente cheia. Temos o armarinho do banheiro. Então, pelo que você pode ver do apartamento, aqui na sala é onde eu tenho o maior número de coisas pra fazer. Aqui nesse canto, onde estão as cadeiras, eu imagino um sofá que ele é modular. Então, eu conseguiria transformar ele em um sofá-cama. Porque, né, a gata recebe visitas em casa. Então, eu pretendo deixar minha mesa aqui no canto, o sofá ali, se couber, uma poltrona ali na entrada da porta. Aqui nessa parede, do lado da escrivaninha que divide para a cozinha, eu tenho a pretensão de colocar prateleiras. Então, eu já tenho as prateleiras ali, eu só colocaria elas aqui. E a minha prateleira de livros que eu tinha em cima da minha cama no outro apartamento. Tô pensando se coloco ela no quarto ou se coloco ela aqui, mas tem que ser um lugar mais no fundo, né? Para os livros não pegarem tanta luz do sol e desbotarem. E aí aqui nessa parede que fica do lado da porta, eu penso em colocar um espelho, uma mini sapateira, porque eu quero que essa seja uma casa livre de sapatos dentro de casa. Eu não quero as pessoas entrando aqui de sapato. Então eu quero comprar uns chinelinhos básicos para deixar aqui. Então uma mini sapateira, um espelho e uma cadeira de... Eu já tenho até essa visão muito específica na minha mente, mas eu quero uma cadeira de diretor de cinema para sentar aqui e poder trocar o sapato. Não sei se isso vai funcionar, porque é uma cadeira meio alta na minha cabeça, mas eu quero esse espacinho aqui meio que um espaço de chapelaria. Então, com gancho para botar a bolsa e tudo mais. Como eu falei, esse é um apartamento em que eu quero criar, que eu me sinto motivada a crescer, a ser criativa, a fazer as coisas. E o fator dívida pega muito também, porque aí eu sei que eu não posso desistir, porque senão eu fico no Serasa. Esse aqui é verdadeiramente um espaço em que eu me sinto feliz. Então espero que você tenha ficado um pouco feliz também enquanto vê esse vlog. É uma vida meio de fudida e uma vida que eu não esperava ter aos 27 anos. Na minha cabeça, depois dos 25 eu já teria tudo mais estabilizado, mas não tenho. E é isso, vida real. Então é isso, amiga. Muito obrigada por ter chegado até o fim desse vlog. Se você gostou e quer acompanhar minha jornada aqui nesse apartamento, se inscreve no canal, deixa seu comentário, deixa seu like. E me segue nas outras redes sociais, porque lá eu tô postando conteúdo praticamente todo dia. Então, principalmente agora que eu tô tentando crescer como creator, você me ajudaria muito se você engajasse nos meus conteúdos, por favor. É isso, um beijo. Tchau, tchau. Margot, dá tchau pras pessoas. Dá tchau. Tchau.